E aí, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. E aí, como estão as coisas? Vou começar mais uma live aqui hoje. Falar um pouquinho de projetos, de ideias, como a gente tirar a ideia da gaveta e como pôr em prática, como a gente entrar em ação, né? Take action. O que a gente precisa fazer para a gente conseguir sair da nossa zona de conforto, ou sair da zona do pensamento, aquilo que a gente às vezes tem uma ideia, outra ideia, outra ideia. Não sei se você conhece alguém que às vezes tem muitas ideias, só que não consegue tirar e pôr em prática. Aí tira daqui, põe no papel e do papel não faz nada, né? Não consegue fazer acontecer. Tô bem, graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, acabei de abrir aqui. Fala, Dani. Seja bem-vindo. Deixa eu chamar o Dani aqui. Ó, que massa. Aceita aí, Dani. Já te mandei o convite, é só você aceitar. Boa, mano. Tudo E bem aí, contigo? cara? Beleza, man? Tudo bem, graças a Deus. Show de Vamos fazer o bola. seguinte, vamos clicar no aviãozinho aqui, mandar aqui para uma galera. É isso Seja aí. bem-vindo aí, Rafael Ó, o Rafa aí, galera entrando. Castilho. Boa. Rapaz, e aí, vamos botar os projetos pra funcionar ou não vamos? Bora tirar do papel. Vamos tirar Arrebentar, né? esse projeto do papel. Tem muita gente com muito projeto, muita ideia no papel, mas não tira, cara. É impressionante. E às vezes a gente tem aquela parada de fazer, tem muitas ideias, encontra com pessoas. A gente costuma dizer que existe uma expressão que é quando duas pessoas se encontram, os cérebros é como se eles transassem, né? E aí daí Sim. sai um filho, sai uma ideia. E normalmente essas ideias, elas não passam disso, elas não sobrevivem. É como se fosse um filho que foi gerado, mas os pais não cuidam. E aí ele acaba morrendo, né? Então, Cara, você o sabe. lance... Não, Pode é falar. isso aí mesmo. Eu tava até antes de entrar aqui na live, né, conversando com um cliente, né, investidor, né, e o cara falando, Daniel, eu tô com um projeto aqui bacana para investir, cara, eu queria sua opinião, se eu invisto, se eu não invisto, né? E, cara, a gente vai falar mais sobre isso aqui, né, mas o que eu falo é simples. Bicho, quem são as pessoas que estão por trás? São pessoas que executam de fato, que dão sangue, que vão até o fim, né? Porque ideias são só ideias, né, cara? O que diferencia é a execução. Bem, vamos. Você que está entrando aí, né? A gente vai bater um papo aqui sobre tirar ideias do papel, né? O Felipe aí está arrebentando em muitos projetos, né? A gente também aqui participa de muitos projetos, ajuda muitas pessoas. E se você que está acompanhando a gente aqui tem algum amigo, tem alguém, né, que está com aquela ideia, que tem potencial, né, mas ainda não conseguiu fazer o negócio acontecer, compartilha aí, já dá um like, vai. Eu não sou muito bom nesse negócio aqui de Insta, tá, ô Fê, mas vamos indo aí, cara. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, galera. Clica no aviãozinho aí. Vamos convidar aí pelo menos umas 10 pessoas. Se você conhece alguém que tem ideia, se é aquela pessoa que tem muita ideia, mas a pessoa não consegue pôr em prática, não consegue tirar do papel. Existe um processo. Existe o lance de você tirar da mente, colocar no papel. E existe a outra fase que é tirar do papel e pôr em ação. Então, se você conhece alguém assim, vamos convidar a galera aí. Seja bem-vinda, Paula. Paula tá em Paris, cara. Em Paris agora. Que horas são aí, Paula? Põe aí Legal. pra gente. Vamos convidar. Vou convidar a galera aqui também. Bora lá, Eu Dani. também tô convidando uma turma aqui. Vamos Cara, chamar o pessoal esse ano é aqui. o ano para colocar projeto para rodar. O melhor tempo é agora. Não, existe algumas estratégias e algumas pesquisas, enfim, que dizem que 2020, o ano do 2020, a janela 2020, né? Então, tudo Uhum. isso, quando a gente começa a tratar e a ver números, a ver estatísticas, a ver gráficos, enfim, quando a gente começa a juntar todas as informações, a gente começa a ver o quanto que é verdade, o quanto que é fato essa questão de que 2020, o que você fizer agora, você vai colher nos próximos 10 anos, né? Uma década. É o início de um novo ciclo.
um ciclo de 10 anos. Então a gente está começando um novo ciclo e o que nós fizermos agora, o que nós plantarmos agora, a semente que a gente plantar agora, a gente vai colher nos próximos 10 anos. Eu falo isso porque as coisas estão acontecendo e existem muitos projetos. Eu estou, de fato, vestindo a camisa e empreender. Né? Quando eu falo vestir a camisa, eu estou dando tudo que eu tenho em empreender nas coisas certas, em fazer ações, em ter atitudes e ser intencional com o meu tempo naquilo que de fato vai me gerar resultado. É usar a lei de Pareto, né? Investir 80% da minha energia em 20% das coisas que de fato vão gerar resultado. Né? E o que a gente tem visto muito por aí a gente tem visto pessoas fazerem coisas, estão fazendo coisas o tempo todo, mas não estão acertando nas tarefas, não estão acertando nas ações que elas precisam fazer para de fato gerar um resultado que elas querem, né? Exatamente, cara. Bem, vamos perguntar para o pessoal aqui, gente, vocês estão entrando, vocês estão investindo o tempo de vocês em algum projeto? Tem alguém aí que tem algum projeto que não tirou do papel ainda? Se vocês quiserem comentando aí, acho que esse papo vai contribuir bastante. Se tiver dúvidas também, já vai mandando aí, vai dando like, compartilhando, que o propósito é realmente a gente ajudar vocês, né? Cara, vamos lá, Fê. Me fala o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta aí já para ir para a gente ir acelerando. O Castilho disse que levantou a mãozinha aí, acho que ele tem sim, algum projeto, né? Aí. Legal. Deixa eu apresentar, antes de você fazer a pergunta, deixa eu apresentar você para a galera aqui. Bom, para quem não sabe, o Dani, ele é contador de milionários. É isso mesmo. Não sei se você conhece a Natália Arcuri, se você conhece Pablo Marçal, e entre outros, né? O Dani é o cara que cuida... E aí vai, né, Dani? O Dani é o cara que cuida do investimento de toda essa galera aí, dessa parte de contabilidade, que faz os caras terem um negócio sustentável, né? Se a gente não tiver uma boa estrutura nessa área, as coisas não andam, as coisas desandam, né? Então o Dani, ele tem essa expertise, ele sabe lidar com startups, sabe lidar com empresas que deram boom, né? Que saíram de um nível e foram para um outro patamar muito rápido, né, Dani? E aí aqui no Brasil existe uma burocracia muito grande em relação a lidar com esses termos e você já é um expert e sabe lidar com maestria, né? Essa transição de uma empresa que estava engatinhando e de repente ela deu um boom, faturou 5, 10, 15, 20 milhões assim de um mês para o outro, uma coisa absurda, né? É isso aí, estamos aprendendo, né? A gente está... O meu projeto, né, foi justamente criar um serviço, criar uma estrutura, né, para atender esse público, né, para atender empreendedores, e a gente vai firme nisso, né? Mas o que é legal, Fê, é que no meu trabalho, né, eu lido com muitos empreendedores, eu vejo muitos projetos, né? Eu vejo projetos que começam ali timidamente e decolam. Eu vejo projetos, né, e empreendedores que começam com muita energia, né, com muito engajamento, e depois vem as adversidades, né, e aí, de repente, o ânimo do empreendedor vai miando, né, vai diminuindo, né, e eu vejo negócios bem que ficam estagnados também, né, e a diferença, existe vários fatores aí que a gente vai conversando, né, mas no final das contas, né, muito está no mindset mesmo do empreendedor, né, e no quanto a pessoa de fato executa, né? Eu acho que executar é a palavra, né, cara? Ideia todo mundo tem, né? A maioria das pessoas já tiveram alguma ideia mirabolante de negócio, já quiseram fazer alguma coisa, né? Mas se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então é preciso mais do que ter uma ideia, do que ter a vontade ali, ter Napoleão Hill até fala no livro dele, né? Ter o desejo ardente, né, cara? Que é você colocar aquela energia, sabe? E adotar aquele mindset de que assim, cara, aconteça o que acontecer, eu vou fazer esse negócio dar certo. Se eu tiver que ir atrás de um sócio, se eu tiver que ir atrás de um investidor, se eu tiver que, enfim, o que for possível e necessário, eu vou fazer. Mas me fala aí, cara, eu sei que você está participando de um monte de projeto bacana, né? Qual que é a sua visão aí, né? Tipo, tô com uma ideia aqui agora bacana. Qual que é o próximo passo aí na sua visão?
Próximo passo de uma ideia é testar, é ver a viabilidade de testar aquilo. Por exemplo, se eu tenho uma ideia e essa ideia ela necessita de uma expertise de alguém, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me conectar com alguém dessa expertise. Né? Então eu faço essa conexão, por isso que é importante o network. Né? 85% dos resultados vem do network. Então se você não faz um network bacana, se você não tem uma rede de relacionamento, para eu saber quem aqui é empreendedor, quem aqui empreende, ou é empresário, coloca assim, ou escreve eu ou coloca o dedinho apontando aí só para a gente saber para quem a gente está falando aqui. E enquanto isso eu vou continuando. Então, quando a gente fala de ter ideia, o próximo passo dessa ideia, eu preciso validar essa ideia, eu preciso olhar para essa ideia e dizer, será que essa ideia ela é viável? É uma ideia que ela pode ser executada? Sim. O que eu preciso fazer? Eu preciso de uma expertise diferente daquilo que eu tenho. Eu preciso de algo muito específico. Então eu vou atrás do operacional, daquilo que seria a mão na massa. Eu vou me conectar com pessoas que tenham aquilo. E aí, nessa conexão, a gente faz o que a gente chama de a transa do cérebro, né? Juntos os cérebros começam a viabilizar aquela ideia, ver aquilo de uma forma mais madura. Né? Eu já tenho a ideia, eu tenho quem executa, agora eu preciso pegar essas duas coisas e testar. E aí é bem assim, é testar. Não preciso ficar escrevendo, não preciso ficar criando um cronograma, eu preciso fazer um negócio que a gente chama de MVP. Você sabe, né, Dani? MVP. Opa, Esse mínimo MVP é um produto teste. viável. Mínimo produto viável. Então eu tenho que pegar essa ideia, juntar com essa pessoa, essa conexão e fazer um mínimo produto viável. O que é um MVP? É fazer um teste. Esse teste vai validar se aquela ideia é em pequena escala. Então pega essa ideia e faça um teste em pequena escala com algum amigo próximo, dependendo do que é o serviço ou o produto ou o que eu quero desenvolver. Eu vou até onde eu tenho o produto na mão ou eu tenho o serviço pronto para oferecer e ofereço, faço um teste, né? Seja, sei lá, com um valor bem abaixo, enfim, não sei como que você pode criar várias opções de oferta para conseguir os primeiros clientes para testar a tua ideia e validar. Validou, testou, faz os ajustes, aí depois dos ajustes, aí a gente vai pensar num modelo de negócio, aí depois a gente vai pensar num business plan, aí depois a gente vai incorporar um negócio. Mas basicamente, Dani, o que eu tenho visto e que tem funcionado é isso. As grandes mentes, as mentes brilhantes, elas fizeram dessa forma. Os caras, eles não ficavam gastando muita energia em cronograma, desenhar e tudo mais. Eles faziam um teste. Tem que ser muito rápido. Tive uma ideia, preciso de conexão? Preciso, vou atrás. Não preciso, eu consigo sozinho. Então eu vou fazer até testar. Testei. MVP. Fiz isso. Aconteceu. Deu um resultado positivo? Bacana, vou escalar isso. Poxa, não foi o que eu queria. Matou a ideia. Próxima ideia. E aí a gente vai até encontrar aquela ideia que de fato faz sentido, né? E que deu o resultado que eu quero. Sim, é isso aí, cara. Essa linha do MVP, cara, é bem interessante, né? Porque até alguns anos atrás, né, para os modelos de negócios mais tradicionais, uma indústria, um comércio, a gente vem do mindset industrial, né? Essa é a verdade, né? Ainda é algo muito novo essa era que a gente está vivendo, né? A sociedade ela leva um tempo para amadurecer e para se transformar, se adaptar ao que já acontece na prática, né? Mas antigamente, cara, assim, quando a pessoa tinha uma ideia de negócio, né? Qual que era a recomendação, né, de qualquer consultor, né? Meu, faz um plano de negócios, faz todo um ensaio, vê isso, vê aquilo, e realmente fazia total sentido um planejamento extremamente detalhado. Por quê? Porque os modelos de negócios daquela ocasião exigiria um investimento, um capital inicial muito grande, né? Você precisava de recursos, de bastante recursos para viabilizar, né, um projeto. Então vamos pensar o seguinte: tu teve uma sacada ali, eu vou fabricar determinado produto, né? Bicho, você precisaria colocar muita grana sua ou de um terceiro no risco, né? Então, para o capital da pessoa correr esse risco, era necessária ali toda uma validação, um projeto, enfim,
para que você tivesse confiança de que teria o retorno, né, daquele investimento. Hoje, cara, com os modelos de negócio que a gente tem, né, a maioria dos clientes que eu atendo, o principal recurso que ele utiliza é o conhecimento dele e dos parceiros, né? E, naturalmente, a internet, né? Você tem modelos de negócio aí como dropshipping, o próprio modelo de negócio do Pablo Marçal lá, da Nath, que é o negócio de influência, de infoprodutos, né? Quais os recursos que você precisa? Então, basicamente, assim, o que você vai estar investindo é o teu tempo, mas você não vai estar colocando um capital massivo no risco, né? E que, assim, exige um excesso de planejamento, né? Eu acredito muito, assim, que é necessário, sim, você fazer o mínimo de um planejamento, né? Mas não precisa ser esse planejamento massivo. Num segundo momento, né? Como você muito bem disse do MVP, depois que você já testou, você viu que tem fit de mercado, que tem um comprador para aquela solução, que aquela solução que você teve, aquela ideia vai resolver uma dor, tal, né? Depois que você desenvolveu aquilo e as pessoas pagaram por isso, né, por essa solução, aí sim é o momento de voltar e planejar o que a gente chama de tração, né? Planejar assim, pô, eu fiz uma amostragem aqui com o meu produto e eu vi que a galera vai usar, vai gostar. Agora sim eu preciso planejar para distribuir isso em escala, né? Tem um livro, cara, eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu acho que é um livro assim. Quem pretende montar uma startup, montar um negócio, é um livro super recomendado. É Smart Money, de um cliente meu, inclusive, o João Kepler, que ele fala muito sobre isso, sobre esse modelo da startup, né? Como que os caras tiram a ideia do papel e como que eles fazem, né? Qual é o ciclo que um negócio desse passa até se tornar uma bilionária, né? Como é o caso do Quinto Andar, o caso da Uber, né? Que são empresas assim, gente, que literalmente começou. Quem não assistiu, eu super recomendo o filme que conta a história do Facebook, né? A rede social, o nome do filme. E os negócios hoje começam assim: o cara tá lá, o Zuckerberg estava na universidade, de repente ele tem uma sacada, vai lá, o programa tá feito, né? Então, a barreira de entrada hoje, né? Os recursos que você precisa para fazer é muito mais capital intelectual do que grana, né? Agora, se você teve uma sacada e você não tem o capital intelectual, às vezes você tem uma ideia de um app, mas você não é desenvolvedor. Agora, o que te limita, o que te inibe de ir no mercado procurar um desenvolvedor, sabe? Procurar algum amigo, alguém que tem grana, fala assim, bicho, olha, eu tô com uma ideia assim, assim, assada, você quer entrar comigo nisso? Você investe, a gente contrata um desenvolvedor, ou você procura um desenvolvedor e vende a ideia para ele, né? Então, assim, são coisas que dependem muito da nossa vontade, né? E hoje, Dani, Fala aí, fala aí. e hoje, assim, o que acontece é que as pessoas estão muito com esse viés empreendedor. Então, para você encontrar, por exemplo, pessoas que são da parte de TI, a tecnologia, a informática, a internet, né? Ela está viabilizando muito isso, por isso que o modelo mudou, né? A gente consegue desenvolver um projeto sem ter um capital muito alto, não é necessário esse capital, como o Dani falou, mas o que é legal é que o network hoje, as pessoas, eu costumo dizer que você está a uma conexão da pessoa que você precisa. Você está a uma conexão do seu parceiro de negócio, porque alguém que você conhece, conhece alguém que sabe fazer o que você precisa. E o que falta para a gente, às vezes, é conversar, nos comunicarmos, nos relacionarmos. Smart Money é o livro? Esse é o nome do Isso, livro? Estão perguntando aí. A Thalita perguntou, isso, legal. isso, Smart Muito massa. Money, do João Kepler. João Kepler, que é um dos clientes do Dani aqui. Para quem entrou agora, o Dani, ele é contador de multimilionários. Então, se você é um multimilionário e precisa de um contador, você pode falar com o Dani aqui, que ele tem toda a expertise para te atender. Ou se você quer se tornar, né? Tem potencial para se tornar um é, multimilionário. eu falo isso, Fê, que assim, todo cliente meu, todo, sem exceção, é milionário, né? Eu não atendo cliente que não é milionário. A grande diferença é que a gente pega o cliente enquanto ele ainda não está milionário, né? Porque foi uma decisão que eu Ixi. tomei, né? Foi uma decisão que eu tomei assim, cara,
eu estudo pra caramba, a minha equipe é super dedicada, eu não vou gastar energia com clientes, com empresas que não querem crescer, sabe? Então, assim, a gente vira horas e horas trabalhando, estudando, vendo formas de ajudar os clientes, né? Mas a gente precisa ver que o cliente, de fato, é um cliente que quer ter crescimento. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, da sua opinião, sobre uma questão que talvez muitas pessoas, né? Não sei você que está aqui acompanhando a gente, mas é uma coisa que eu escuto muito no dia a dia. Tive uma mega sacada de uma ideia aqui, de um projeto, de um aplicativo e tal. Conto para as pessoas ou não conto? Ou eu tenho que, assim, deixar as sete chaves? O que tu acha aí? A grande questão não é contar ou não contar, mas para quem eu vou contar. Porque o lance todo tá de novo, voltar nas conexões. Tem gente que tem ideias, o nosso cérebro, ele nos sabota. Então tem muita gente que tem muita ideia boa. Só que o fato de eu ter a ideia não significa que eu já estou tendo, que eu vou ter o resultado daquela ideia. Agora, quando eu pego uma ideia que é muito boa, e eu não posso esquecer, para isso eu vou falar com a galera. Eu começo a falar com um, falar com outro, falar com outro. Não é nem o medo de alguém roubar essa ideia, mas o meu cérebro, ele começa a acreditar que aquilo já está rodando, já está funcionando. Então, o fato de eu falar, não, vai ser assim, essa ideia ela vai ser desse jeito, e a gente vai construir isso, a gente vai fazer dessa forma e tal. O fato de eu falar várias vezes isso e começar a contar, o meu cérebro, que não sabe diferenciar o que é real e imaginário, ele vai acreditar que aquilo já está acontecendo. Então, em determinado momento, aquela adrenalina, aquela energia que eu tinha, ela começa a baixar. E aí eu começo a murchar em relação àquela ideia. E daqui a pouco eu vejo, ficou no ar, apareceram outras coisas e o negócio não vai para frente. Agora, eu posso contar a minha ideia, eu posso sim, mas eu preciso ser estratégico. Quem são as pessoas que eu preciso contar e que se eu contar, elas vão se conectar comigo e vão fazer com que essa ideia se torne realidade, com que a gente mate essa ideia. Não é para qualquer um, mas também existem as pessoas certas que eu preciso contar, e estratégicas. Então, eu não vou contar, às vezes, detalhes para uma pessoa que eu preciso de um programador. Eu não vou contar, talvez, detalhes do que eu quero do projeto todo. Eu vou começar com esse cara, eu preciso de alguém. O que você acha? E aí entra o network, você conversa, chama ele para perto, você não precisa investir R$ 1. Você pode chamar um cara, tem muita gente, como eu disse, o mercado de empreendedor está crescendo, todo mundo que é CLT, não todo mundo, mas a maioria dos profissionais que estão no mercado, eles estão abrindo os olhos para ter o seu próprio negócio. Então, uma oportunidade de ter uma ideia que é uma ideia milionária, uma ideia que vai gerar um capital muito bacana, a galera está comprando isso, então está muito mais aberto hoje, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cara, vai falar para ele aquilo que compete a tua parceria com ele. Então, eu falo, cara, eu precisava de alguém, eu tô com uma ideia assim, de fazer um projeto, um aplicativo assim, exemplo, e esse aplicativo vai atender isso, isso, isso. Cara, faz sentido? Tu acha que é bacana? Eu resolvi conversar com você, porque eu vejo que você é um cara que você tem todo o know-how para fazer isso e tal. Então, assim, é uma conversa estratégica. E aí ele vem para dentro. E a gente, então, vamos pegar, o que a gente precisa fazer para poder começar a startar isso? E aí segue o jogo, segue a conversa. Deixa eu ver, escrever alguma coisa aqui. A Thalita escreveu aqui, ó. Felipe me deu um insight que me gerou uma ideia de startup. Ela já saiu do papel. Ó, que massa. Estamos em desenvolvimento e seguimos em busca de novos parceiros. O primeiro passo depois da ideia é a ação estratégica. É isso mesmo, tá? Tamo junto, é isso mesmo. A ação estratégica pro MVP. MVP. O mínimo valor. Product. Isso, em inglês. Mínimo produto então, viável, isso. Isso, a gente tem que pegar isso e fazer, porque é uma ideia, ó que interessante, é uma ideia de algo que não se tem ainda. Agora, por exemplo, se eu tenho uma ideia de algo que já existe, a história muda. Então, se é um negócio que já existe, eu quero fazer mais do mesmo, porque eu vi que tem um mercado que eu posso também estar dentro disso, a história muda. Você concorda comigo, Dani? Eu não preciso fazer um teste de que se vai dar certo ou não, porque já dá certo. Aí eu tenho que construir uma outra estrutura.
para essa ideia? Aí o segredo é avaliar as diferenciações, né? Entender bem a solução que tem no mercado e como que você vai inovar, como que você vai se diferenciar, né, para ter esse acesso, né? E um ponto, cara, que é interessante daí do que você falou, né, de a questão não é compartilhar ou não é ideia, mas com quem você compartilha, né? Você sabe que atendendo toda essa galera que eu atendo, né, de assim, como eu falei, todos para mim são milionários, mesmo aqueles que não atingiram ainda um patrimônio, seja na empresa ou na pessoa física, né, atingiram um patrimônio milionário, para mim todos já são, pelo que tem aqui, sabe, pela capacidade aqui, um comportamento, cara, que eu vejo neles é assim, é o ciclo de pessoas que estão em volta, é o ecossistema que você está envolvido, né? Então, assim, se você quer empreender, cara, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a andar com quem empreende. Se você não anda com pessoas, a gente tem muito a questão de modelar, né? Eu lembro que quando eu Uhum. comecei, cara, quando eu comecei, né, meu primeiro negócio, bicho, eu dormia e acordava estudando pessoas, buscando referências, né? Eu fui modelar o Flávio Augusto, o Zé Salíbio, o Magaldi, o próprio Kepler, um monte de pessoas, assim, eu modelei empreendedores de sucesso, né, que eu falava assim, pô, é assim que eu quero ser, né, um dia, e eu fui modelar também pessoas do meu segmento de atuação, né, para entender, né, como que aquelas pessoas pensavam, e, cara, depois que eu fui convivendo com pessoas assim, né, e um mito, galera, que eu vejo sobre empreendedorismo, cara, que é muito interessante, é que muita gente, quando não empreende, tem aquela visão de empreendedores bem-sucedidos, né? Que os caras estão num patamar ali inalcançável, inacessível, né? Que tipo assim, não, meu, esse cara aí, ele é muito top, eu jamais vou conseguir contato. Cara, no meu primeiro ano de empresa, eu consegui estar com o Flávio Augusto, que é um líder, assim, admirado por uma galera. Eu consegui ter acesso a muita gente que a gente sabe que não é tão simples, mas não é que não é tão simples, é que essas pessoas são seletivas também. Agora, quando você tem vontade e você vai atrás, você vai arrumando meios de estar dentro desses ecossistemas. As pessoas que chegaram lá no topo, e eu tenho percebido, cara, isso muito mais constante, né, nos tempos de hoje, é que os empresários eles estão tomando assim uma postura de estar mais próximo, de incentivar mais as pessoas, né? Acho que o Flávio Augusto, sem dúvida, Sim. é a maior referência, né? Mas eu vejo isso em geral em muitos grandes empreendedores que se você de fato tiver interesse, porque assim, ninguém vai parar para te dar atenção se você não for insistente, né? Você tem que ir atrás, a vontade tem que ser sua, né? Então, sobre esse ponto que você falou, cara, de compartilhar, né? É, eu acho que um passo antes até é assim, a partir do momento que eu tomo a decisão, cara, eu não quero depender de um terceiro, eu quero ter o meu negócio, eu quero empreender, eu quero ser, assim, dono do meu destino profissional, né? É, Uhum. a partir do momento que você toma essa decisão, aí você tem que começar a mudar de ambiente. Ah, eu vou ficar mala, não vou conversar mais com um amigo de trabalho, vou virar as costas para esse público. Não é isso, não é isso. Mas você tem que intencionalmente começar a se aproximar de pessoas que já estão onde você quer chegar, né? E se aproximar, que eu digo, não é só se aproximar fisicamente, é se aproximar também pela internet. Hoje em dia, aqui mesmo pelo Insta, você pode estar tendo acesso a essas pessoas, estar consumindo conteúdo. Eu mencionei o Flávio, cara, se acompanha, ele vive respondendo mensagens lá da galera. Então, assim, quer empreender? Vamos entender, vamos se aproximar de quem já empreende, de quem já fez esse circuito, e entender como os caras pensam, né? Você estando nesse ambiente é muito mais propício, né? É muito mais fácil você encontrar pessoas que vão ter uma sinergia com o teu propósito e vão te ajudar a tirar o seu projeto do papel. A Carol colocou aqui, ó. Nossa, Felipe, estou tendo ideias. Temos que conversar. Nunca tinha pensado nisso e estão brotando ideias. Massa demais, Carol.
O Igor colocou, você é a média Que das 10 legal. pessoas que você tem mais contato. É isso mesmo, Igor. Tayla, tudo bem, Fê? É isso Tudo mesmo. ótimo. Tudo bem, e é isso. Tudo está Legal, pessoal entrando relacionado, aí. Bacana. é, tudo está relacionado a essa massa. E sabe o que acontece? Existe uma parada que é uma barreira que existe entre você e a camada superior. Então você está aqui, você tem um ciclo de relacionamento. Né? Então, o que, que a gente está falando? O que, que o Dani está falando? Basicamente é isso. Existe um ciclo que você está aqui, você tem um contato, você tem um relacionamento com essas pessoas e você pode chegar até um teto aqui. Só que você não quer esse teto, você quer passar para um next level, para um próximo nível. Aqui é um outro ciclo. O que acontece? Você sozinho, você não vai conseguir chegar lá. Não adianta, você pode fazer força, o que for, você não vai conseguir chegar. O que acontece é, você precisa chamar a atenção desses caras para que então um deles possa estender a mão e te puxar para cima, para essa roda. Existe essa roda de baixo e existe essa roda de cima. Então você precisa sempre estar em evidência. Como que eu faço isso? Estando nos lugares que esses caras estão, gerando valor com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe. Né? A gente até teve uma situação aqui hoje, justamente falando sobre isso. A gente está para fechar um projeto e esse projeto, a gente tem uma série de conexões aqui na plataforma, e a gente está com um projeto gigantesco, logo, logo vocês vão saber. O Dani já sabe, né? Da Xgrow. Uhum. Então, a gente está fechando com a galera que é um programador, uma empresa e tal. E o que acontece? Os caras não souberam aproveitar a oportunidade. Os caras, ao invés de estar junto, de entender e falar, cara, estamos junto nisso, vamos gerar valor, vamos fazer o negócio acontecer. Não, eles visaram um benefício próprio. Eles visaram uma coisa que não precisavam. Eles tocaram em algo que tirou totalmente o tesão de estarmos juntos, dessa parceria, de nos conectarmos e irmos para frente com eles. Então, você tem que ter esse feeling, você está andando e conseguiu contato com essa galera, você conseguiu entrar, chamar a atenção da galera da roda aqui, daqui de cima, você chamou a atenção, os caras vão parar. É a tua oportunidade. Então, nessa hora, o que você precisa fazer é gerar valor, dar para eles aquilo que eles querem. E aí eles te puxam para essa roda e falam, vem cá, vamos andar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho mais. E de repente você já está ali, aí sim as coisas começam a acontecer. Mas enquanto eles não Cara, te puxarem para lá, não vai. tu Você tem falou que um gerar valor, negócio, você tem que... tu falou um negócio bem Pode mandar. interessante, né, de gerar valor, né, para outras pessoas. E é interessante observar o seguinte, né? Quando a gente tem um projeto tal, se você não tem experiência em empreender, a melhor forma de aprender sobre empreendedorismo é no empreendimento de outra pessoa, né? Então, assim, é um ponto que eu sempre, eu até tive uma experiência pessoal em relação a isso, né? Que eu lembro que quando eu ainda trabalhava em outras empresas, né, do meu segmento, eu sempre fui muito inovador, tal, e naturalmente o cara que ele é inovador, ele costuma ter um senso muito crítico, né, aos processos que estão ali acontecendo. Então eu lembro, cara, que eu tive uma fase na minha carreira que eu era tipo assim, o grande juiz, né? Eu olhava assim o que os donos das empresas faziam, tipo assim, eu só apontava os erros, né, cara? E depois, né, quando eu montei a minha empresa, eu vi que eu estava cometendo erros parecidos, né? Se não parecidos, outros erros. Mas aí qual foi a ficha que caiu? Caramba, bicho, quando eu estava lá, eu olhava isso dessa forma, agora eu tô vendo que é tão diferente, né? Qual foi a lição que eu tive, cara? Que a melhor maneira da gente testar a nossa capacidade de executar um projeto é quando a gente ainda está dentro do projeto de outra pessoa. Se você que está assistindo a gente aqui está vinculado a uma empresa, a um projeto, dê o seu melhor, sabe? Porque na hora que você estiver no seu projeto, entenda que é o seguinte, não é moleza, gente, não é moleza. Tem dia que você acorda que você não quer fazer nada, que você não quer atender a ligação de um cliente, que você não quer fazer uma tarefa chata, mas você tem que fazer. Então, assim, não pensa que, mas aí é diferente, que aí você está no seu negócio, não é um negócio de um terceiro. Cara, não é nada diferente. É um pouco pior, porque no negócio de um terceiro, as responsabilidades sobre aquele negócio,
E o resultado é do terceiro. Se ele tiver lucro, ótimo. Se ele tiver prejuízo, o prejuízo é dele também. Então, para você ir validando, né, o seu mindset para o empreendedorismo, é começar de já. Pô, eu quero empreender, mente de dono. A empresa que eu estiver trabalhando, eu vou pensar como dono. Eu vou adequar os meus olhos para achar problemas que o dono da empresa tem que achar, sabe? E aí, cara, você vai desenvolvendo essa habilidade da gestão, né? De uma visão integral, de uma visão holística, né? Porque no final das contas, pessoal, o que faz projetos falharem, né? Aqueles que saem do papel, né? E não decolam, é execução, né? É quando você começa, né? E não tá preparado para o tamanho do desafio, porque não é fácil, né? A gente vê as histórias aí de grandes empreendedores, parece que é tudo lindo, mas não é, cara. Não é. Você fazer um negócio do zero, do nada, e levar ele ao topo, a dominar uma cadeia de mercado, bicho, é um mega de um desafio. Não é para qualquer um. Agora, não é para qualquer um que não esteja afim. Porque se você tiver afim e buscar se melhorar, a coisa vai acontecer. Ô Fê, agora vamos lá, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda, só para complementar esse seu comentário aí Fala que você aí. está falando, que esse mindset, essa mudança de mentalidade, ela aconteceu comigo quando eu estava empreendendo no CNPJ de um banco. Olha que interessante. Eu estava trabalhando para o banco, já tinha 10 anos que eu trabalhava dentro do banco, e eu entendi esse mindset, eu mudei, eu virei a chave, eu comecei a falar, uau, se eu agir como se esse banco fosse meu, o que poderia acontecer de diferente na área que eu estava atuando? Eu comecei a virar a chave, comecei a empreender dentro do CNPJ do banco. Eu era CLT lá dentro, na verdade eu era um PJ, né, que prestava Uhum. serviço ali dentro do banco, mas eu comecei a empreender, eu virei a chave, eu falei, cara, eu estou aqui, o que foi me dado é esse terreno. O que eu posso fazer para multiplicar as sementes nesse terreno? Esse é o terreno que eu tenho. Como eu posso multiplicar os resultados desse terreno? E comecei a agir dessa forma. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a multiplicar os meus resultados. Então, ali foi o start, onde a chave virou. Não Cara. importa se eu estou no meu CNPJ ou no CNPJ de uma outra pessoa. Eu estou empreendendo e eu preciso agir como se fosse meu. Porque isso é um treino, é um preparo. E aquilo me capacitou e me preparou para gerir grandes empresas, para fazer a gestão de muitas empresas, como eu tenho feito de lá para cá. Você ia me Cara, fazer é uma isso aí. pergunta? Ah, a Carol colocou. Deixa eu ver aqui. A ideia é um overview do que sempre fiz. Quem sabe até seja um propósito, mas aliado ao que vocês estão dizendo. Isso, Carol. A ideia, ela vai partir, se você tem alinhamento entre o seu propósito, o que você quer, a sua visão, a sua missão, o seu propósito está claro, isso tudo está alinhado para você, as ideias elas vão surgir mediante ao que você definiu. Por exemplo, nós temos visão. Eu tenho uma visão de chegar em tal lugar e fazer tal coisa em tanto tempo, etc. e tal. Alguns objetivos, aí eu sei que eu tenho algumas missões para cumprir até chegar lá. Tem uma missão para cumprir até chegar lá. E aí eu preciso de ideias para que isso aconteça. Ideias são, eu preciso criar caminhos. Quais são os caminhos que eu preciso criar ou quais são as formas que eu vou desenvolver para conseguir alcançar isso, saca? A ideia, ela parte desse princípio, né? Uma das formas dela surgir. Você quer Acho que complementar? ela tá complementando. O que eu ia te perguntar é o seguinte, cara. É, assim, como que eu sei é, se é uma ideia que vale a pena investir ou não? Tipo assim, como que eu sei se a minha ideia é boa realmente ou não, né? Se é algo que vale a pena eu colocar energia ou não, assim, tipo assim, como que eu sei se o modelo de negócio que eu estou pensando, né, é um modelo que vai valer a pena colocar energia? Vou responder, mas antes de eu responder, eu quero saber de vocês que estão assistindo aqui. Alguém sabe responder essa daí? O que vocês pensam sobre isso? Vocês sabem como identificar isso? Tá claro para vocês? Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou falando o que eu penso em relação a isso. Tá? Para Quando nós... complementar, Fê, rapidinho, desculpa te cortar,
resumindo, qual que é o modelo de negócio que você hoje investiria tempo? Tá, então vamos lá. O modelo que eu investiria tempo é um modelo que der certo, que eu testar. Então, eu testaria. O lance é você testar. Não é para mim, a minha visão em relação a tudo isso não existe um modelo ideal. O que existe é o resultado de testes. Então, eu faço testes, eu valido se aquilo funciona ou não, se aquilo de fato é o que eu quero ou não fazer. Às vezes a gente vai pegar uma ideia e essa ideia a gente testa ela, ela pode até dar certo, mas no final das contas fala, cara, mas não, acho que não é isso que eu quero. Então, o que eu faço com uma ideia que deu certo? Eu estruturo e vendo. E parto para uma outra ideia. Agora, o modelo de negócio que vai dar certo é um modelo que você testar e der certo para você. Eu acredito muito nisso. O que eu estou fazendo? Eu estou testando vários modelos de negócio. Estou testando um modelo de negócio online, estou testando um modelo de negócio por trás dos bastidores, estou testando um modelo de negócio que eu me coloco à frente, eu sou a cara do negócio. Então, existem várias formas e vários modelos. O que aparecer nas suas mãos, o que você olhar, eu costumo dizer o seguinte, que você tem que olhar a oportunidade em todo momento. Existem várias oportunidades que estão passando na sua frente. É você agarrar aquelas oportunidades que fazem sentido com o que você acredita que é o teu propósito, teu objetivo, tua visão, tua missão. Você pega tudo isso e fala, cara, isso faz sentido, então eu vou testar. E testa. E, cara, eu erro muito, mas nunca na mesma coisa. Eu aprendi esse código, aprendi essa chave. Eu posso testar e não dar certo, errou, ok, eu já entendi que aquele modelo não tem muito a ver comigo, então eu não quero isso. Eu achava que tinha, mas não testei e não deu certo. Então não é aquilo, então eu vou testar outra coisa, eu vou testar outra coisa, eu vou testar outra coisa. Então o teste vai me falar qual que é o melhor modelo de negócio em que eu preciso investir energia. Eu invisto um pouquinho em cada uma testando. E aí eu valido aquela que dá certo, eu invisto mais energia. Thalita colocou aí, quando o teste requer investimento, isso faz parte do risco que corremos quando entramos no novo? Você quer responder essa ou quer que eu responda? Vamos lá, deixa eu responder para a Thalita. Assim, vamos lá. Quando o teste requer investimento, eu costumo dizer, né, até por eu ter relacionamento com bastante investidores, né, dinheiro não falta no mercado. Tá? Não, aqui no Brasil mesmo, a gente não está. Com toda essa crise que está acontecendo, não há crise de liquidez, gente. O dinheiro ele só troca de mãos, mas ele continua disponível. Tá, tá Daniel, mas troca de mãos, mas não está na minha mão o dinheiro. Como é que eu faço, né, para startar esse projeto? Simples. Se você não tem a grana, você precisa desenvolver a capacidade de convencer alguém, de trazer alguém que vai trazer o recurso. Agora, se a sua sacada é uma sacada boa, é uma sacada diferenciada, você aprendendo, né, alinhando o teu pitch, né, o teu pitch de venda ali da sua ideia, né, e mostrando que você é confiável o bastante para alguém colocar grana, e esse alguém pode ser, nesse livro Smart Money que eu falei, cara, ele explica onde você pode captar dinheiro para o seu projeto. Com alguém da família, com algum parente, com algum amigo, né? Então, assim, não falta liquidez. Mas se você não passar, não demonstrar confiança e colocar energia, um terceiro não vai investir no teu projeto. Eu tive uma experiência, cara, recente, de um cliente meu, que o cara, ele conseguiu 3 milhões de reais de um investidor anjo que colocou essa grana no projeto dele, e é o que a gente fala de investimento no papel. Não era nenhum negócio que começou a executar. Mas essa pessoa, ela passa tanta confiança de que ela é uma pessoa séria, que executa, que vai até o fim, que não para qualquer adversidade, né? E que realmente está comprometido em fazer aquele negócio dar certo, que o investidor falou, opa, colocou 3 milhões por 20% do negócio, pessoal. Ou Olha seja, isso. é um negócio que foi avaliado, né, em 15 milhões, né, e o cara pegou essa grana antes mesmo de começar. Só que aí que tá, olha só, o histórico desse empreendedor, desse cliente, é um histórico profissional impecável.
é uma pessoa que ela já é respeitada no mercado pelos resultados dela. Enquanto ela estava empreendendo no negócio de outras pessoas, vocês acham que ela ficou reconhecida lá como? Sabe? Então, assim, se você é uma pessoa séria, é uma pessoa que faz as coisas com diligência e que pegou para fazer, vai fazer com garra, grana não é o problema. Agora, é fácil conseguir grana, Fê? Não é, cara, não é. Se fosse fácil, bicho, entendeu? Então, assim, se você não tem um histórico já de empreender, né, vai ser um pouquinho mais difícil, porque você não tem resultado ali para se provar. Agora, você não tem resultado em termos de mercado, de investimento, né? Mas e as pessoas que convivem com você? Teu amigo, um familiar? Será que as pessoas dão credibilidade para você? Será que as pessoas vão olhar e vão falar assim, cara, bicho, ó, o Felipe começou um projeto ali, cara, eu tenho a moral de pegar uma parte aqui da minha poupança e colocar na mão desse cara, porque esse cara ele faz as coisas acontecerem. Então, assim, grana, gente, só é o problema quando você não está engajado e preparado, porque existe uma preparação também, sabe? Como eu falei antes de entrar nessa live, foi até engraçado porque eu estava conversando com um investidor, né? Não é nem um cara que é investidor profissional, né? Ele quer investir em um projeto e eu fiz 3 perguntas para ele sobre o projeto e ali eu já falei para ele, ó, não é um projeto para você colocar grana, porque os caras sequer têm um planejamento bem estruturado, não tem uma visão clara de crescimento, de quais são os passos que vai ter que fazer para crescer, e não tem uma governança, né? Não é um negócio assim que, por ser um negócio que já está em andamento, já deveria ter um mínimo de estrutura, mas os caras, assim, nem preparar uma apresentação para mostrar o negócio prepararam. Como é que você vai colocar grana num projeto desse? Não tem como, cara. Aí o que o Dani tá falando é só, assim, é depois do MVP. Esse caso é o caso daquilo que a gente falou no começo. Você já testou, validou, a ideia funcionou, então precisa agora estruturar para alavancar aquele negócio, para ter uma apresentação massa, fazer um business plan, fazer ali uma modelagem do negócio, tudo bonitinho, para poder apresentar para investidores, e é captar o recurso necessário. O MVP, nem sempre você vai precisar de recurso, e às vezes o recurso que você precisa é baixo. Você pode criar uma estrutura, uma parceria. Lembra que eu falei das conexões? Conexões com pessoas que vão comprar aquela tua ideia, investir naquilo em uma escala bem menor, que é uma escala que você não precisa de muito recurso. Ô Fê, você sabe qual foi o MVP do Alexandre lá da Cacau Show? Você já viu a história Não, dele? não, O não, não me MVP dele lembro. foi. O MVP do cara foi fazer chocolate, trufa em casa e vender na estação, na rua. Sabe? Tipo assim, olha isso. Não, aí o cara falou assim, pô, o meu produto, o meu chocolate aqui é um chocolate bom, as pessoas estão comprando. Agora eu preciso planejar para escalar esse negócio, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas o meu negócio é um negócio que eu quero montar uma loja, quero montar isso. Cara, o que te impede de montar um site, montar um blog, até que pelo Instagram mesmo, começar a tirar fotos? Quantas pessoas você conhece que vai no Brás lá, cara, quer montar uma lojinha, vai no Brás, pega um conjunto de roupa, tira foto, vai anunciando. Então, assim, a gente precisa parar de dar desculpa e começar a agir mais, né? Agora, preciso ir do... que quando a gente imagina um negócio, né? A gente já imagina uma mega de uma corporação. Se você fala de uma fábrica de chocolate, você vai imaginar o quê? Um grande conglomerado industrial. Cara, olha a fábrica de chocolate do Alexandre. É na cozinha do cara, entende? Então, tipo assim, o ponto é o quanto você está disposto a ir para a ação. É isso. A Carol colocou aqui, ó, mas você disse que quando você vê que você não se identifica mais com aquela ideia, você a estrutura e vende, hein, Felipe? Isso, Carol. Eu disse que às vezes você começa um negócio, a ideia é boa, só que, por exemplo, no processo, no caminho, lembra que eu falei? Toda ideia, ela tem que ser testada. E às vezes essa ideia testada, você vai colocar em prática, vai testar a ideia. Por que acontece? Se eu ficar escolhendo muito, olha só, existe uma linha muito tênue entre você selecionar demais e você entrar em ação. Eu preciso ver quais são as ideias que fazem sentido, sim, mas tem ideia que vem, todo negócio nasce para gerar recurso, dinheiro, para eu escalar isso de alguma forma.
Às vezes aquela ideia é uma ideia que ela não está muito, ela vai me gerar um recurso que eu preciso para então aplicar no meu propósito, aplicar numa ideia mais centrada naquilo que eu tenho que fazer, que eu identifico que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu pensasse somente nas ideias que eu preciso executar para cumprir meu propósito, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Entende? Então eu estou investindo em ideias que vão gerar um recurso e muitas vezes esse recurso vai ser gerado para poder cumprir com aquele propósito, com aquilo que eu tenho que fazer. Então, o que acontece? Às vezes tem ideias no meio do caminho que eu falo, uau, ideia bacana, vai me gerar um recurso. Eu começo a aplicar, meu, deu certo. Mas essa ideia vai consumir muito do meu tempo. E eu não posso ficar preso só nessa ideia. Então, o que eu faço? Eu estruturo ela, mostro o resultado para alguém e vendo isso. Vendo esse negócio para outra pessoa. E aí essa pessoa toca esse negócio, faço uma parceria, eu vou ficar com 10%, você fica com 90%, mas você toca o negócio. E aí o que acontece? Eu tenho uma fonte de renda a mais. Alguém vai tocar o negócio, alguém vai fazer a coisa acontecer, e eu fico com uma porcentagem mínima, apenas para descartar aquilo onde eu ia gastar muita energia, investir muito tempo, e eu sei que eu poderia estar investindo meu tempo em outras coisas. Por exemplo, uma loja de dropship, né? Tem um cara que eu conheço aqui, um dos nossos amigos aqui, ele comprou essa loja, mas ele ia ter que investir muita energia, tendo que estudar, treinar, fazer as aplicações. Ele chegou num primo, em alguém perto dele, falou, cara, vamos fazer uma sociedade? Você faz tudo isso, eu só quero 10%. E ele fez, e está gerando um retorno para ele de algo, uma ideia que ele teve, ele fez, ele foi atrás, viu que não ia gastar muita energia naquilo, chamou alguém, entregou para essa pessoa e só tem uma porcentagem. Entendeu? É muito bom, é isso aí, cara. Vamos lá, estou travado aqui com uma ideia, não sei se é o momento de começar ou não. Me fala passos práticos aí para eu ir para ação. Bora lá então. Hashtag TakeAction. Essa é a hashtag que eu uso aqui. O meu objetivo, o meu propósito é ajudar as pessoas, é ajudar você a construir o futuro que você deseja. Então, o que acontece? A gente no começo do ano, muitos de nós tivemos ideias, nós tivemos sonhos, tivemos projetos, falamos, nossa, eu vou fazer promessas, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente se falou um monte de coisa. Às vezes a gente nem lembra o que a gente fala na virada do ano. Só que acaba o ano e a gente não faz aquilo que a gente fala que vai fazer. Então existem ideias que surgem, a gente fica muito naquela, essa ideia é muito massa, essa ideia é bacana. Não, quando eu tiver o retorno financeiro, a gente acabou de falar que não precisa de ter o dinheiro. Você não precisa se preocupar em ter o dinheiro para pôr uma ideia em ação. Quando eu tiver as conexões certas, você não precisa esperar ter as conexões certas. O que você precisa fazer é testar, entrar em ação. Para isso, o que você vai precisar? O mínimo possível. Ver qual é a ideia. Essa ideia, eu consigo ter o mínimo de resultado dessa ideia? Ele consegue, não é só objetivos. Essa ideia, a Tayla comentou aí um negócio. Achei da hora. Ele consegue, não é só um objetivo. Sou fã. O que acontece? Essa ideia, ela tem que ser a primeira coisa, você viu essa ideia, validou. Já existe algo parecido? Não existe nada parecido. Existem duas vertentes. Não existe nada parecido. Eu vou criar algo do zero. E do zero, assim, não tem um parâmetro, não tem como eu comparar com nada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um MVP. Eu vou fazer um teste. O que eu preciso para fazer esse teste? Eu vou precisar de investir algum dinheiro? Eu vou precisar investir porque é algo... Eu vou fazer uma loja. Não, você não precisa da loja. Você precisa daquele produto sendo vendido. Então, não pensa em estrutura. Você tem que pensar no produto ou no serviço sendo vendido. Tem um cara que é amigo nosso aqui. Como é o nome do menino parceiro da Polishop? Diego Vergílio, né? Diego Vergílio. Olha só, ele teve uma ideia que essa ideia, ele inclusive participou do Shark Tanks lá com os tubarões e a Polishop comprou a ideia dele. Não sei se vocês sabem, aquele bastãozinho que você coloca debaixo da porta para não passar bicho.
aquele negocinho de colocar debaixo da porta na cidade onde ele morava, os tios dele, alguma coisa assim, tinha muito escorpião em determinados momentos épocas do ano. Então ele criou aquilo e vendeu para a Polishop, né? E patenteou e tudo mais. Houve outras empresas que copiaram e hoje ele está ganhando um royalties em cima de tudo isso aí. Então a ideia, ele não precisou fazer muita coisa, ele precisou pegar a ideia e fazer um produto. Então você não precisa ter toda uma estrutura para que tenha todo um material de grande... Não, você pega algo, se é um produto, vai atrás do que você precisa para construir um produto, uma coisa, um modelo, um protótipo. A gente chama de protótipo. E esse protótipo você vai vender, vai mostrar, vai fazer uma apresentação. Isso, Diego Virgílio. Você vai colocar isso em ação. Você vai pegar essa ideia, pegar esse produto, esse material mínimo que você precisa para construir 1, 2, 3 produtos, e você vai pegar esses produtos e começar a ir atrás de investidor, ir atrás de vender esse produto, ir atrás de parceiros. Mas existe todo um processo mínimo, uma coisa mínima que você precisa. Você não precisa investir dinheiro. Parcerias, network. Por exemplo, o Diego ele precisava de pessoas que soubessem lidar com aquele tipo de tecido. Ele precisava testar tecidos. Tem uma série de algodão, não lembro qual que é o conteúdo por dentro daquele negócio. Ele precisava de pessoas que tinham aquilo. Então ele foi atrás de pessoas que conheciam daquele produto. Então, o que você tem que fazer para entrar em ação, para colocar um projeto, uma ideia em ação, é ir atrás do mínimo. É fazer o mínimo acontecer. Ah, mas o mínimo é algo que para mim é muito longe. Então você vai atrás de pessoas, recursos, que tem um recurso que você precisa para entrar na jogada. E aí você monta uma apresentação. Aí você precisa de confiança. Você precisa confiar e acreditar de fato que aquela sua ideia é uma ideia que vai gerar o resultado que você acredita. Porque quando você acredita nos resultados, quando você acredita que essa ideia é uma ideia que vai de fato virar, as pessoas elas não têm como não acreditar. Você passa essa verdade, você passa essa credibilidade, você tem total certeza daquilo que as pessoas elas compram porque elas olham. Existe um lance que as pessoas sentem o que você sente, elas conseguem pegar isso. Então, no processo, o mínimo para você entrar em ação teve a ideia. Depois que eu tive a ideia, eu vejo o que eu preciso de recurso ou o que eu preciso de parceiros ou de pessoas ou de material. Eu tenho o produto, eu tenho o serviço pronto? Tenho. Agora eu vou atrás de pessoas que comprariam isso. Eu vou vender isso. Como? Aí eu vou atrás de network, de quem são as pessoas que são influências, que poderiam precisar desse produto, esse produto vai resolver a dor, ou vai resolver o problema, ou vai gerar um prazer em quem? Para quem que é isso? E aí eu vou atrás de pessoas, e não é, o lance não é ir atrás de qualquer pessoa, é ir atrás de pessoas estratégicas. Lembra que a gente falou de entrar em níveis maiores? Então você precisa olhar quais são as pessoas que estão nesse outro nível e que você, com o teu produto ou a tua ideia, pode gerar valor para essas pessoas. Então você chega com essa ideia, mostra, gera valor, faz com que as pessoas vejam, peguem essa ideia junto com você e fala, cara, vem cá, fala mais um pouquinho para mim disso. E aí você começa a divulgar. É uma das formas de você alavancar o teu negócio bem rápido, assim. Ficou claro? Conseguiu entender, Dani? Claríssimo. Claríssimo. Não, com certeza, cara. Muito bom. Muito bom, é isso aí. Massa. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pessoal? Quem tem pergunta aí para fazer? Essa é a hora. Legal. Legal o comentário colocou aí. O arroz é comprado por aqui porque ele mata a fome. E você, o que faz para ser querido o suficiente para resolver o problema há tanto tempo como o arroz? É isso aí. É isso aí. A live ela vai cair aqui.